adolescência, no meu ponto de vista, é uma fase importante que entre o processo da infância e do mundo do universo adulto, né? Ele tem umas características próprias dessa fase, né? Que seria a busca da independência, a autonomia, a sua colocação, né, como no universo, como um ser autônomo, né? A busca da sua identidade perante a sociedade como um todo. Qual a sua opinião sobre a gravidez na adolescência? Bom, eu não sou a favor e nem contra. A gravidez é um assunto muito polêmico para o adolescente, que se torna pai e mãe tão cedo, deixando sua juventude um pouco para trás. A mulher ela tem consequência de gerar um filho e pôr no mundo. Quanto ao homem, ele cabe a trabalhar, sustentar para colocar essa criança no mundo sendo pessoas dignas. E com isso, eles acabam se tornando adultos muito cedo, perdendo a sua juventude. Para a senhora, o que é sexualidade? Para mim, o nome já é bastante explícito, né? Bastante aberto. E se tratando desse assunto, eu imagino que sexualidade vem do despertamento dos desejos, do querer estar com alguém, do desejo de se tocar, de sentir as manifestações do seu próprio organismo que traz boas sensações, trazendo bem-estar. É esse sentido que eu entendo por sexualidade. Obrigado. Agora vamos entrevistar a psicóloga Eli Mondini. Com relação à adolescência, além das mudanças físicas, quais as principais mudanças no comportamento do indivíduo nessa fase? Bom, todos nós sabemos que a adolescência é um período de grande turbulência, é um período marcado por crises, por distanciamentos de fases e começo de outras. O processo que cada um passa é diferente, porém a adolescência é tratada da mesma forma para todos os âmbitos social, psicológico e biológico. Por exemplo, uma fase muito importante é quando o adolescente não é mais criança, então ele entra numa fase de luto. Ele é um luto porque ele está perdendo a infância, ele não consegue mais se enquadrar dentro do meio que ele estava, dentro das roupas, dentro do próprio corpo, da fala que ele tinha como criança, mas ele também não é um adulto. Então assim, ele começa a ter mudanças totalmente corporais, a sua cabeça começa a pensar de forma totalmente diferente em relação a assuntos de independência, mas ainda não deixou de ser dependente dos pais. Ele ainda tem essa dependência, mas ele não é um adulto para ser totalmente independente. Então isso faz com que eles entrem numa fase de crise, de luto, de perca, e ao mesmo tempo ele vem ganhando essa liberdade com um crescimento psicológico que é novas ideias, novos amigos, novas oportunidades, tá? Adolescente em transição, e que o pai se aceite também, como eles também envelhecendo e tendo essa ideia de que a adolescência é passageira, como ele também já foi adolescente. Quando se fala sobre sexualidade na adolescência, a primeira coisa que vem à cabeça do jovem é a ideia de fazer sexo. Então, como se explica o que é sexualidade na adolescência? É um período de descoberta, de mito, de tabus, de introspecção, de mudanças
maiormente psicológica do que físicas, porque as físicas o adolescente já, as biológicas, mudanças biológicas o adolescente já está vivenciando mais propriamente, mas psicológico é uma fase de descoberta. Ele vai estar trazendo ali alguns desenvolvimentos que desde a fase de bebê ele traz, já desde do ventre, da mãe, conversando com esse bebê, das iniciativas que ele teve quando criança nas brincadeiras. Então, quando chega essa fase da sexualidade mesmo na adolescência, o que ele pensa? Além do sexo, não é só sexo, é o quê? Envolvimento, prazer, bem-estar, afeto, amor, carinho, relaciona-se também a todo aquele apego que ele tem com família, com amigos. Sexo envolve tudo isso na adolescência. Então, mais do que o ato em si, é a descoberta. É uma evolução constante de hormônios que transporta esse indivíduo em sentir várias coisas ao mesmo tempo. São sensações diferentes no mesmo estado, no mesmo período que ele se encontra. No mesmo momento, ele sente vários tipos de sensações. Dor, prazer, raiva, ódio, e assim vai trazendo consequências benéficas ou não. Por exemplo, se ele tem uma boa instrução em casa, uma educação sexual desde a infância, então ele vai compreender esse processo de sexualidade melhor do que outros. Porém, a orientação sexual é que vai fazer toda a diferença, para ele estar assim, reiterado de quais são os processos que nós passamos, todas as possibilidades de ganho, de ser uma pessoa formada, capacitada para vivenciar uma sexualidade depois na fase adulta, ou ter erros conturbados, erros de pensamento, erros totalmente culturais, sociais, tabus que nos colocam, como se fosse uma vergonha sentir o que sentimos, culpa. Então entra também aquele estado assim, se eu estou me sentindo culpado, então isso não posso sentir prazer. Então, o adolescente passa por essas mudanças, por essas descobertas, mas também por compulsões e confusões mentais. Eu posso sentir, são efeitos que nós temos diante de tudo que nós temos da mídia, por exemplo. Hoje se estimula a sexualidade em tudo que nós vemos. Então, são efeitos sentidos, compreendidos em massa isso, mas são efeitos também que provocam muitas perguntas sem resposta. E de onde vêm essas respostas? Do lar, da família estruturada, das escolas, das orientações dos profissionais capacitados? Onde mais nós podemos encontrar tudo isso? Não é? Então essas respostas são vividas de adolescente para adolescente, conforme o contexto familiar em o qual ele está inserido. É biopsicossocial. A escolha sexual é um tema polêmico e muitos pais, ao saberem que seu filho ou filha é homossexual e por qualquer motivo não concordam, o primeiro passo é levá-lo a um psicólogo. Nesses casos, qual a melhor atitude a ser tomada? Se há uma melhor atitude, seria a abertura ao conhecimento desta fase. O que os pais sabem sobre isso? De onde se originou? Se foi por problemas hormonais, por problemas sociais, no aspecto contexto familiar, primeira infância. Então, seria uma iniciativa, uma primeira atitude a ser tomada, né? Porque os pais chegam, sim, eles podem procurar um profissional, um psicólogo, capacitado para orientar, para tirar dúvida, para satisfazer aquele desejo imediato de quem é o erro, se há erro,
é um erro isto? Não é? O que é a homossexualidade em si? Então, este confronto que os pais têm quando descobre um filho homossexual, parte do seguinte princípio: conhecer esta fase, de onde ela iniciou, por que ela iniciou. Geralmente os pais desconhecem, né? Por isso toda essa aflição em busca de um profissional, precipitadamente, sem saber nem o que perguntar a ele. Ou se perguntar, vai perguntar se tem conserto, como se fosse uma coisa que quebrou, um objeto, não é? Mas esta pessoa nos qual estamos falando foi trazido até ali pelo pai, ou o pai está perguntando, ou ele está sendo conduzido por uma sociedade. De que forma? Trazido de uma infância. Como foi a infância dele? Foi propiciado a esta criança com valores, foi inserido na cabeça de um bebê ou de uma criança que ele deveria ter imitações, ter, por exemplo, a figura materna como um símbolo muito importante, que pode imaginar-se um ídolo e tentar ser igual. E o pai? Qual é a figura, qual é o papel da figura paterna? Houve uma agressividade, uma permissividade? Qual é o papel desse pai? De onde se originou, por exemplo, as atitudes de uma criança brincar só com criança do mesmo sexo? Meninos com meninos, meninas com meninas. Até há pouco tempo falava-se nisso. Então, surge aí alguns aspectos bem divergentes, na maioria dos cientistas, que se a homossexualidade é compreendida como doença, ou se a homossexualidade é compreendida como um estado emocional. Nenhuma coisa, nem outra. Ela é trazida de um contexto familiar, ela é constituída por medidas sociais e também, raro, hormonais, né? Pode até ter complicações cirúrgicas, com algumas reversões, se for o caso. Então, primeiro, investiga-se todos esses âmbitos aí, hormonais, sociais, contexto familiar, traumas psicológicos, idealizações de pai e mãe, se querem ou não querem, desde essa concepção de aceitação do filho como ele é desde criança, a forma como ele brincava, todas estas questões estão abertas primeiramente ao conhecimento, para depois se questionar o que eu faço com esse meu filho. Tá? Então, assim, para os pais cabem o quê? Buscar a própria personalidade, entender a própria personalidade dele próprio, né? Em relação aos outros que estão em observação, para então ele conseguir compreender que ser humano está à frente dele. Como eu vou lidar com sentimentos, né, repressores ou não? Então cabe aos pais este alerta, compreender-se primeiro, valorizar primeiramente o seu instinto, a sua personalidade, para conseguir então depois analisar a melhor opção. Sim, podemos levar um profissional, ele vai esclarecer, vai orientar da melhor forma, vai deixar as coisas mais clarificadas nesse sentido, mas a questão vai ser vivenciada diferentemente em cada contexto familiar e tudo a seu tempo também. São os pais que vão determinar isso, a família que vai determinar o que fazer, a melhor atitude a ser tomada, e a aceitação ou não depende
destas instruções e conhecimento a respeito.